Como que eu me curei da enxaqueca? Gente, eu não sei, você que tá vendo, se você tem muita enxaqueca, se você tem como que é a sua enxaqueca. Inclusive, se você quiser contar aí nos comentários, fique à vontade. Mas eu comecei tendo pequenos episódios de enxaqueca. E era aquela dor avassaladora, só dava certo ficar num quarto escuro, sem som, sem barulho nenhum, o mais escuro possível. Aquela ânsia, sabe, assim, o estômago revirado, assim, porque dava muita dor. E tudo parecia que ia piorar, assim, sabe, tudo parece que ficava pior. No começo tudo era assim, poucas vezes, era raro acontecer, era difícil de acontecer. E daí você tomava ali um remédio e esperava acontecer alguma coisa, né, melhorar. Só que com o tempo foi ficando pior e pior e pior e pior. Foi acontecendo com mais frequência também. Quem estava passando por aqui. Foi acontecendo com mais frequência, até que chegou assim, no decorrer dos anos, chegou um momento que teve um mês que eu tive enxaqueca o mês inteiro. Nem passava, já começava de novo. Eu acho que eu cheguei assim, ter poucos dias sem enxaqueca naquele mês. Falei, gente, o que está acontecendo, né, na minha vida? Eu preciso ver isso daí. Nem lógico, tem questão emocional, você passa por estresse e várias outras coisas, mas também não é só o emocional, né? Às vezes tem questões biológicas ali que a gente precisa ver e vice-versa. Às vezes a gente só vai atrás do biológico e esquece do emocional. Então eu fui atrás de uma neuro para começar a fazer, né, uma investigação, entender o que estava acontecendo na minha vida. E daí nessa primeira neuro ela passou alguns exames. Eu não vou saber dizer o nome exato das questões médicas, mas eu entendo que um era uma ressonância, que é aquele que você entra no tubo. Só que no caso do que eu fiz, não era aquele que você entra no tubo assim inteiro, era um anel assim, não chegava a ser um tubo, era um anel. Aí você deitava, o carrinho ia até ali o anel e a sua cabeça ficava ali e não acontecia nada, não fazia nem barulho direito, nem lembro se fez barulho, porque o do tubo faz um barulho muito irritante. E daí já saía ali o exame. E um outro eu fiz no próprio consultório da doutora, foi uma outra pessoa que fez, colocaram um monte de, acho que são eletrodos, né, na minha cabeça, assim, com gel. Nenhum doeu, nenhum foi ruim de fazer. Eu sou muito frescurenta pra dor, então já aviso aqui de antemão. E daí ela colocou esses eletrodos e daí saiu risquinhos lá. Ela mandou descansar, mandou meio que meditar, ficar ali meio que bem quietinha, né? E deu tudo certo, só fiquei com o cabelo super duro. Vou ver até se eu acho foto pra pôr aqui que eu tava com o cabelo curtinho, ficou muito engraçado. Eu fiquei com o cabelo tudo pra cima. Aí tá, os exames deram normais, não deu nenhuma anomalia ali. Então assim, no geral, esses tratamentos eles demoram pra começar a fazer efeito. E o primeiro medicamento que ela passou, não era de fato um medicamento, se não me engano. Eu não vou ter o nome certinho, era um nome, aqueles nome medicina, né? Pelo que eu entendi, era vitamina B12, basicamente, né? E eu tomei por alguns meses e não fez diferença nenhuma. E a cabeça já tava aquele inferno de dor, de crise. E não fez efeito nenhum. Eu cheguei a fazer um diário da dor pra ir anotando os dias que eu tinha enxaqueca, porque virar uma bola de neve, chega um momento que você só tem dor, então você não lembra mais de nada, né? E daí não fez efeito. Eu lembro que foi em 2023. E até hoje a minha vitamina B12, quando eu faço exames, dá lá que tá assim, extrapolado, sabe? Porque tomei uma quantidade, sei lá, grande, não sei. E tá extrapolado até hoje, minha B12. Foi uma época bem difícil, que eu tinha muita dor, eu não conseguia ouvir som. Eu sei que tem gente que tem problema com cheiro, tem gente que tem problema com comida, determinadas comidas que dão enxaqueca. Tem gente que é com estresse, né, algum evento assim, mas comigo era som. E não era som alto ou baixo, eram tipos de som. Som repetitivo, som estridente, som, em geral, estridente, assim. E eu lembro que tudo me irritava. Eu tenho um ouvido muito bom, então eu consigo escutar muito de longe. Tudo parece que ficava mais amplificado ainda. Foi uma época horrível. Eu fiquei sem escutar música há muito tempo. Eu amo escutar música. Não escutava. Não assistia TV no mudo, pra vocês terem uma ideia. E todo mundo aqui em casa acabou comprando foninho pra poder assistir TV também, porque nem se eu me trancasse no meu quarto, eu não conseguia acalmar minha cabeça. Parecia assim, tinha um monte de faca assim no meu, aqui nessa parte aqui de trás
em cima da nuca, parecia que tinha um monte de faca ali dando pontada, sabe, assim? Cristal lembra. E acontecia assim, dava enxaqueca, começava a dar assim, eu não começava a perder o raciocínio, eu não conseguia raciocinar direito. E daí o meu pescoço começava a ficar todo duro. Aqui ficava muito duro, aqui nessa parte que eu falei, dessa questão que eu sentia pontada. E as coisas começavam a não fazer muito sentido, começava a ficar muito estranho, eu começava a ficar com a cara fechada, assim, sabe? Porque tudo começava a doer. E daí vinha a crise. Uma das coisas que a médica disse é que eu devia tomar remédio, assim, se eu começasse a sentir que havia crise, já tomar remédio pra dor. Um remédio normal, à toa até então. Aí eu tomava paracetamol porque parecia que era o que tinha dado resultado e eu fiquei um baita tempo tomando essa porcaria do paracetamol. Eu até perguntei pra ela, posso trocar por outro? Ela falou assim, se é esse que tá dando resultado, toma esse. Eu falei, então tá, né? Só que fazia assim, resultado às vezes não dava, às vezes não fazia efeito. Até que um dia eu tomei coragem de tomar o ibuprofeno, né? Que é o vermelhinho normal. E aquele pra mim, até hoje, é o que tem dado certo, assim. Se acontece de eu sentir que vai ter crise, eu já vou lá correndo e tomo. Então não fico sem. Já virei aquela senhora da bolsa que leva na bolsa toda a farmácia e tem o ibuprofeno lá. Só que, gente, isso eu tô contando não porque você deve fazer igual eu fiz. Eu tô contando pra você ver que existem caminhos e pra você ir no seu médico e perguntar pra ele. Tá? Não vai repetir o que eu tô fazendo, eu tô falando os nomes dos remédios por cima, mas não é pra você tomar porque eu falei que é pra você tomar, é pra você ir atrás dos seus médicos. Eu não sei quem é você, não sei seu histórico de vida, não sei seu histórico pessoal, eu não sou médica, então eu tô só aqui contando o meu relato, não é pra você fazer igual, pelo amor de Deus. E aí não foi fazendo efeito esse tratamento que ela passou, até que quando eu fui voltar com ela marcar o retorno, ela não estava mais no meu plano de saúde. E eu fiquei assim, mano, estamos fazendo tratamento, como que a gente faz, né? Sei que ela sumiu. Então eu fui atrás de outro médico, encontrei outro. E ele passou levei todos os exames, tudo que eu já tava fazendo, né, pra ele ver. E ele me passou um outro medicamento, que era super baratinho, custava R$10. Tomava um por mês, assim, né, gastava um por mês. Tomava todo dia. Nem lembro mais quanto que tomava. Só que aconteceu, não sei se for por outras questões que eu tava também, esse remédio me deu muito sono. O que em partes foi bom, porque eu tenho muita dificuldade pra dormir. Por não querer dormir mesmo, não porque assim, eu fico pensando alguma coisa. Não, eu gosto de ficar acordada. Gosto de ficar lendo, inventando coisa pra fazer. Então esse remédio me fazia ter sono e dormir. Então foi a época que eu mais dormi bem na minha vida, dormi as horas certinhas lá. Só que ele dava sono de dia também, mesmo que eu dormisse muito de dia, eu chegava a pescar na frente do computador trabalhando. Tava trabalhando e pescava assim, saía de órbita. Então não deu certo nesse quesito, mas no restante foi um remédio que deu resposta rápida. Tipo, em pouco tempo ele já começou a fazer efeito. Deu uma acalmada tão gostosa na minha cabeça ficou tão tranquila no sentido de não ter dor. Porque eu não sentia mais dor, assim, então parecia que eu tava assim, no céu. Esse chamava Vertix, se não me engano. Ele tinha um gostinho meio que... mas isso foi de menos. Ele resolveu a minha dor pra mim, dava minha vida pra esse remédio. Só que eu tive que trocar. E daí no que eu tive que trocar, fui tomar outro, que até consigo também pegar na farmácia gratuitamente. É um direito. Mas ele também é bem baratinho. É Solozoc, se não me engano, é o nome do remédio. Esse ele demorou bem mais pra começar a fazer efeito. Levou lá uns 3 meses pra começar a fazer efeito. Mas também eu já tava desistindo. Eu já tava assim, tipo, arregaçando as mangas, falando, não quero mais esse negócio não presta. Só que daí porque como são meio espaçadas as consultas, né? Chega ali e dá uns 3 meses de uma consulta pra outra. Deu tempo de começar a fazer o efeito. Eu falei, não, vamos dar uma chance, né? Porque pelo menos não me dá sono, eu consigo viver a minha vida. E fiquei com esse remédio, se não me engano, 1 ano tomando. A gente foi ajustando a dose, então melhorou, mas ainda sinto dor. E eu achava muito legal que o meu médico falava assim, não quero que você sinta dor, então a gente vai até você não sentir mais dor. E eu ficava pensando assim, não, eu vou ter que aceitar certo nível de dor, né? Já estou com essa cruz carregada na vida. Então não, e no meio do tratamento ele também saiu do meu convênio.
Aí eu fui passada pra outro médico, só que quando eu fui passada também já tava já melhorando. Então a gente chegou numa dosagem, eu fiquei nessa dosagem um tempo e deu sorte que eu perguntei pra ele, o que acontece depois, né? Eu vou ficar tomando esse remédio o resto da vida, a gente vai começar a diminuir, como que é? Antes dele sair. E ele falou, não, a gente fica por um período aí, uns 6 meses, e daí a gente começa a fazer a retirada do remédio. E daí quando eu fui passada com outro médico, ele falou a mesma coisa também. Então comecei a perceber que eu já tava tendo pouquíssimas enxaquecas, eu voltei a escutar música, eu voltei a ir pra shows, porque até cheguei aí num show do Backstreet Boys quando eu ainda tava bem no começo do tratamento da enxaqueca, porque eu não queria perder. Mas foi um inferno, eu ficava assim, tipo, no show assim, e eu fiquei dias depois com enxaqueca. A mulherada gritava lá por causa deles, né, e eu ficava assim, tipo, passando mal, assim, fiquei quieta assim no meu canto o show inteiro, todo mundo galando feliz e eu assim, sofrendo. Mas também não deixei de ir porque eu queria aproveitar. E no decorrer disso começou a melhorar, então comecei a voltar a ir pra show, comecei a conseguir voltar a escutar música, assistir TV, feito uma pessoa normal. Fui aos pouquinhos, né, assistindo baixinho, daí aumentando, vendo até onde eu aguentava, até que era ok. Gente, pra mim era um inferno quando alguém queria me mostrar um áudio no WhatsApp. Aí olha o que fulano falou, eu ficava assim, não quero ouvir. Ainda mais se era do celular, não sei porque o celular Motorola, o áudio é tão estridente, misericórdia. Péssimo. Parecia que meu ouvido ia sangrar, assim, tipo, por favor, não quero. Não quero ouvir, conta você, não precisa me mostrar. Ah, quer ver tal vídeo aqui no meu celular? Não quero ver, conta pra mim. E daí quando eu saía e alguém mostrava, assim, nem dava tempo de avisar, eu já falava assim, amanhã eu vou ter enxaqueca. Aí eu tinha enxaqueca, porque não era porque eu falava que eu ia ter enxaqueca, já doía na hora, doía aqui no ouvido, doía tudo. Doía a cabeça, daí eu começava já a ficar meio estranha, não conseguia curtir as coisas, porque começava a vir a dor. Aí quando eu ia ver eu tava assim o tempo todo, assim, com a cara fechada, porque tava doendo. Então era um inferno. Aí eu sei que fazendo esse tratamento começou a se espaçar muito as crises, o que era assim toda semana, começou a virar uma vez por mês. O que era uma vez por mês, começou a virar uma vez a cada 3 meses. Até que chegou ao ponto que hoje eu não lembro, eu não consigo lembrar a última vez que eu tive enxaqueca. Não lembro. Eu fui em um monte de show esse ano, eu fui em um monte de festa, eu fui Tomorrowland, gente, eu vivi minha vida loucamente. Eu falei, agora que eu não tenho mais dor, eu vou viver bem muito. Fui um monte de balada, fui tudo que tinha música, agora assim, ó, uhul. E a vida é outra, então assim, você passa a dar muito mais valor. Tipo, você acorda um dia pra fazer qualquer coisa que você fizer, você vai dar valor, porque você não tá com dor mais. Você consegue abrir o olho, olhar pra fora, fazer as coisas que antes você ficava assim, tipo, meu Deus, será que vai doer? E tem a dor e tem o medo de sentir a dor. Aí será que for tal lugar vai me dar um gatilho de começar a ter enxaqueca? Era um inferno, gente. Então, se eu tenho uma recomendação pra vocês, façam tratamento, vão atrás de um neuro. Não gostou, não tá dando certo ali, lembrando que leva-se um tempo, né? Então passou ali uns 3, 6 meses, você sentiu que o neuro não tá te atendendo bem também, né? Não tá muito se importando, passa com o outro, tá cheio aí hoje em dia, tem convênio, tem o SUS. Fica tentando, entendeu? Não desista de você, não desista de ter qualidade de vida. Porque, que nem eu disse, quando eu comecei a pesquisar isso na internet é uma porcaria. Às vezes, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, que você vê relatos de outras pessoas que passaram pelo mesmo, e daí você vê ali uma solução, uma salvação pro seu problema, também tem a parte ruim, né? Porque quando eu comecei a pesquisar, começou a aparecer uns remédios caríssimos. Começou a aparecer uns negócios de agulhar a cabeça. Umas coisas que eu fiquei assim, meu Deus, mas a dor é tanta que você fica assim, eu acho que eu vou tentar, eu vou arranjar dinheiro não sei aonde, eu tenho um morro de medo de agulha, mas eu tentaria esse negócio porque a dor é insuportável. Inclusive, é uma coisa até assim, pesada, porque a gente vê na psicologia, né, que tem muitas pessoas que acabam tendo a sua saúde mental prejudicada por questões biológicas, de dor, de doença, né? Mas aqui no caso de dor. Então eu vi como minha saúde mental foi afetada por conta dessa dor forte que eu senti o tempo todo. Eu falava assim, gente, minha vida agora vai ser só isso? Só sentir dor? Daqui em diante, né? Porque que nem a minha avó teve enxaqueca também, até ela entrar na menopausa. A minha bisavó, ela faleceu muito cedo. Mas a irmã dela, minha tia bisavó, eu tive contato com ela até o ano passado e ela falava que ela também teve muita enxaqueca e que só passou com a menopausa.
A minha mãe foi agraciada e eu nunca vi ela nem com dor de cabeça, né? Deus tem seus escolhidos. E já eu, gente, deu tudo. Infelizmente. Então a gente tem que saber lidar, manejar, ir atrás de resolver e buscar qualidade de vida, porque hoje a gente tem muito acesso, é isso que eu queria trazer com esse vídeo. Que existem possibilidades que não vão te causar dor, pra você não ficar com medo aí de exame, de tratamento. E tem muitas possibilidades baratas e se não até de graça, né? Eu tomava um remédio de 10 reais, agora eu tomo um remédio que é de graça. O médico já me deu alta, né? A gente já se deu alta ali junto, né? Que eu fui falando pra ele, olha, não tive mais enxaqueca. Então ele passou agora uma dose super reduzida só pra eu ir me desligando do remédio e acabou o remédio, acabou. Aí se eu sentir alguma coisa eu volto nele, mas até agora eu estou pleníssima. E é isso, então eu venho trazer essas boas novas. Se você aí também tem enxaqueca, vá atrás de um médico bom. Busca referência, veja se é um neuro de enxaqueca, porque eu percebi isso também na minha procura. Mas dentro da categoria neuros, existem subcategorias. Então tem neuro que é só cirurgia, neuro que é só acidente, não sei, neuro que é criança, neuro que é para crianças, né? Então tem várias vertentes ali, né, que tá certo, a medicina é isso mesmo. Então seria legal você ainda buscar um que tenha ali algum conhecimento ligado à enxaqueca, né? E para trazer essa mensagem, se você aí tá passando por enxaqueca, vá atrás de buscar um tratamento. Veja aí questões de pressão alta, né? Os médicos sabem o que tem que falar, não sou eu que tenho que falar pra vocês. Mas vamos atrás de investigar e buscar ter uma qualidade de vida que é possível. Vamos acreditar que é possível porque é. Eu acredito na cura de todos nós. E se você quiser deixar seus relatos aí nos comentários, fique à vontade. Um beijo e até mais.